vocês estejam bem e tão animados quanto eu, porque começou mais um TerraGameOn.gg, diretamente pelo nosso portal do Terra, nosso TikTok e a nossa Twitch. Eu sou a Bago Chess, é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu vou estar acompanhando seus comentários, sugestões e eu também, óbvio, não tô sozinha, então já quero lançar um boa tarde, aliás, boa noite para ele, Pablo Miyazawa. Olá, Bárbara Gutierrez. Olá, público do GameOn.gg, o melhor programa de games da internet brasileira. Até que se prove o contrário, não é mesmo, Bah? Como é que estamos essa semana aí? Tá difícil, né? eu acabei sendo vítima aí da nova onda. O Covid nunca deixou de estar, né? Mas ele está por aí, gente. Tomem muito cuidado, viu? Porque o negócio não é fácil. Não é fácil, então usem suas... Aliás, usem nada, né? Lavem suas mãos, usem máscaras, tomem suas vacinas, que é sempre importante, mas principalmente vem aqui junto com a gente para ficar animadão e também sabendo sobre o mercado de games. Pablo, hoje a gente tem uma dupla que, cara, eu gosto tanto do trabalho deles que eu não sei nem o que dizer, apenas sentir, assim, eu fico até sem jeito, assim, sabe? Verdade, Bah. A gente sempre faz o possível aqui no GameOn.gg para dar essa força para o mercado independente de games, mostrar um pouco da realidade de como é fazer jogos no Brasil, as dificuldades, o que é o jeitinho brasileiro de criar jogos. E muita gente não sabe, né, o tamanho hoje da indústria brasileira de estúdios independentes. Quando a gente fala independente é que não faz parte de nenhum grande conglomerado, normalmente são poucas pessoas, e no caso desta empresa, deste estúdio que a gente convidou para o programa de hoje, o estúdio completo estará com a gente aqui na conversa. 2 pessoas, um casal incrível que produziram alguns dos jogos mais interessantes do Brasil nos últimos anos, e é uma honra ter esses 2 aqui. Então vamos chamá-los. Podemos? Posso? Já estamos na hora já? Então vamos convidar já os nossos amigos Thaís Wheeler e Danilo Dias, que formam o estúdio Joy Masher. Boa tarde a vocês, meus amigos. Tudo bom, Boa tarde, tudo bom? Gente, tudo ótimo. Lança, Pablito. Não, eu só ia falar sobre o nome da Thaís, porque eu já perguntei isso pra ela várias vezes, e ela mesma não tem um consenso sobre como ela pronuncia o próprio sobrenome dela, que eu sei. Ela deixa todo mundo falar do jeito que for, porque não existe um jeito certo. Então fala o jeito que você gosta, Thaís, por favor. Eu sempre prefiro que as pessoas escolham a melhor forma delas falarem, porque eu sempre aprendo algo novo, assim, sabe? Novas pronúncias possíveis. É sempre interessante. Maravilhosa. É isso aí, a Thaís e o Danilo, eles trabalham juntos há muito tempo criando games, há mais de 10 anos. Eles formaram esse estúdio chamado Joy Masher e já produziram juntos 4 games e mais um monte de coisa, mas eles estão aqui hoje para falar sobre um game que ainda não foi lançado, um produto inédito que está prontinho para chegar às mãos dos jogadores do mundo inteiro, só que ainda não vai ser dessa vez que a gente vai saber quando esse jogo vai sair, mas o jogo tá pronto. Então quero que vocês, por favor, falem um pouco aí sobre o game, que tem um nome muito pomposo, né? Vengeful Guardian Moonrider. Por favor, falem sobre esse game enquanto a gente mostra o trailer pro pessoal. Você fala? Não, é melhor você falar. Ele é tipo... No caso, esse nosso novo jogo, ele é num... Ele é como se fosse uma mistura de Shinobi do Mega Drive com Mega Man Zero e... Deixa eu ver... são tantas coisas. Hagania do Super Nintendo. E o nome dele esse nome grande que ele tem é justamente para remeter aqueles tokusatsus antigos também, tipo Metal Violator, Hakkaider, sabe? Essas coisas assim que eram bem exagerados do Japão dos anos 90, 80, né? Você quer que eu explique do jeito que eu geralmente explico? Explique aí, por favor. É uma plataforma de ação rápida
que é inspirado em Hagane e Shinobi. Enfim, Perfeito, não mais palavras que isso. perfeito. Muito bom. Maravilhoso. Uma coisa que eu gosto muito do trabalho de vocês é justamente esse cuidado na pixel art, né? Principalmente trazendo aí muitas referências de anos passados e também trazendo questões muito atuais ao mesmo tempo. E eu queria saber se vocês acabam trazendo as criações pensando também em adicionar públicos que não conhecem todas essas referências, sabe? Se vocês pensam em adicionar essa galera de alguma maneira também, ou então como que é o processo criativo de vocês em relação a todos esses easter eggs para verdadeiros amantes, né, desses games. Você quer falar? Ou... Não, então ah, hoje a Thaís não tá muito falante, né, Thaís? Mas são mais temas que são mais sua área. Na verdade, eu acho que esse é o nosso jogo mais assim, ele tem, ele é o mais, não, eu não queria falar fácil, mas ele é o mais inclusivo, assim, em termos de dificuldade. Ele tem várias mecânicas, assim, para ajudar o jogador, no caso, não tem modo assist, mas tem, por exemplo, se o jogador morre várias vezes numa mesma fase, ele tem um power-up que você equipa e você recebe menos dano e tal. Então, tem algumas mecânicas que a gente tentou fazer para o jogo ficar mais acessível, assim, e não tornar uma experiência tão hardcore como, por exemplo, Revenge of Shinobi do Mega Drive, ou mesmo Mega Man Zero, que não é tão antigo, mas ele é um jogo bem difícil. Eu lembro que eu joguei o Mega Man Zero 1, 2 e 3 para pesquisar, para a gente pegar ideias para o design desse jogo, assim, e eu falei, caramba, que jogo difícil, eu não lembrava de ser tão difícil. Não sei se eu tô enferrujado, mas eu apanhei bastante, assim, então... O Moonrider, ele é um jogo difícil, mas ele não é extremamente punitivo. E, assim, é bem visível quando a pessoa tá pegando para jogar pela primeira vez, porque ele literalmente é aquela expressão easy to play, hard to master. Ele é fácil de você pegar, começar a jogar, entender o que você tem que fazer. Você vai morrer uma ou duas vezes, mas você vai acabar passando. Só que eu gosto muito da forma que ele é jogado no trailer. É claramente uma pessoa... Foi você ou foi o André? Eu acho que foi o André que programou o jogo, ele é muito bom no jogo. É bem claro quando a pessoa joga bem, que é bonito assim de ver, porque você vai... Não é exatamente um combo, mas você vai pulando de um inimigo em outro e vai fazendo altos ninjitsus, né? Ele vai... É uma coisa assim que, com o tempo, você chegando na maestria do jogo, você consegue fazer até facilmente, mas você precisa treinar para chegar lá, sabe? Eu acho isso bem legal. Bacana. Thaís, Danilo, eu mencionei aqui no começo, apresentando vocês, que vocês são um estúdio de 2 pessoas, o Joy Masher vocês, inclusive na apresentação do site, explica o jeito que vocês se conheceram e como é que vocês se entenderam como casal, criando jogos juntos, e é muito legal. E isso vai um pouco, assim, se distancia um pouco da ideia romântica que a maioria das pessoas tem, as pessoas que não entendem muito bem como funciona, né, o mundo da criação de jogos. A gente sempre pensa, um game é criado por centenas de pessoas e tudo mais, e vocês têm essa característica de trabalhar vocês dois juntos, e vocês também utilizam algumas pessoas para contribuir com programação, com arte. Como é que vocês dividem o trabalho de vocês? No caso desse Moonrider, o que o Danilo fez, o que a Thaís fez, o que os dois fizeram, o que vocês tiveram que chamar alguém para ajudar? Tenta explicar isso pra gente que não entende muito bem como é que funciona o desenvolvimento de jogo. Ok. Na real, na JMaster a gente tem um problema muito sério em programação, porque nem eu nem o Danilo somos bons nisso. Tanto que no Blazing Chrome a gente também fomos nós dois, mais o Yuri, que quem fez a programação inteira do Blazing Chrome foi o Yuri. E no Moonrider o Danilo começou a se dar muito bem com o André, eles começaram a trabalhar juntos e a gente chamou o André e o projeto
composto por 3/3, né? O André na programação, o Danilo na arte, o Danilo e o André no game design, e eu cuidando da parte da história, da produção e o que eu sempre chamo de partes chatas, que são as partes chatas de manter o estúdio, conversar com a publisher, ver o que faz primeiro, o que faz depois. Então, é mais ou menos essa a divisão nesse jogo. A gente pensa, talvez, no futuro, tentar um de nós dois melhorar um pouco a parte da programação, mas, por enquanto, não é o que rolou até o momento. O Moonrider eu comecei programando, mas meu código estava tão ruim que o André teve que jogar tudo fora, então não sobrou muito de mim no código do jogo. E já que vocês citaram, então, a questão sobre a história, né, a lore, eu queria que você contasse um pouco pra gente, Thaís, e por que o pessoal tá aguardando tanto, é um dos games mais esperados do ano. Bom, o lore é meio que um grito no escuro. Basicamente, é a gente tentando falar um pouco sobre como é foda a vida num governo totalitário fascista, né? E, claro, é difícil falar que é o que a gente viveu nos últimos 4 anos, mas houve algumas tentativas de tornar algo parecido com isso aqui e tornou tudo muito vívido, assim, para o jogo. E a gente se inspirou, na verdade, em muitas situações fora do Brasil, de lugares em que cumprem mais todas essas características. Isso, as características do fascismo geral, tanto que os nossos vilões eles são inspirados em alguns líderes que não serão nomeados, mas enfim, alguns. E basicamente é sobre o Moonrider, que ele acorda e ele percebe que ele não tem memória exatamente do que ele é, mas ele até onde ele sabe, ele é uma máquina feita por esse Estado fascista e, basicamente, ele é uma ferramenta de opressão do povo. E o jogo é a jornada dele tentando entender essa sociedade que ele vive e tentar entender o papel dele dentro dessa sociedade. E se ele se mantém nessa ferramenta, sendo essa ferramenta de opressão que ele foi feito para ser, ou se ele pode ser algo além disso. Nossa, que simbólico! Principalmente a parte dele. Nossa, que incrível, assim. Principalmente essa parte sobre ele não ter a memória, né? É muito o que a gente fala, principalmente na aula de história, né? Quando a gente entende no ensino médio de que quando a gente estuda o que aconteceu no passado, a gente não tende-se a evitar os erros no futuro também, né? Nossa, que demais, assim. E muito bom também saber que vocês se inspiraram em pessoas terríveis do nosso passado para construir isso, porque eu acho que acaba mostrando para muita gente que videogame é assim, político, mesmo que não tenha qualquer assunto diretamente relacionado ao que a gente vive agora, né, no Brasil atual, ainda assim, tudo isso é completamente relacionado, incrível. A gente pessoalmente acha que tudo que qualquer um faz é político, porque a gente vive numa sociedade e a sua existência é política. Se você acha que algo não é político, é porque esse algo tem uma política que você concorda. E, basicamente, o jogo tenta mostrar um pouco da nossa visão em relação a isso. É muito interessante isso que você falou, Bárbara, da memória. Um dos pontos é que eu acho que a gente travou. Não, voltou. Todos os outros vilões, eles têm a memória deles intacta. Então, eles falam de coisas que passaram que o Moonrider não sabe o que é. E foi interessante escrever esses diálogos, eu posso te dizer isso. Gente, o game é inspirado num tipo de jogo, né, de uma era que é muito romântica para muita gente, principalmente pessoas da minha faixa etária, que é essa era dos games de ação, side-scroller, dos consoles de 16-bit, também dos consoles de 8-bits. E sempre existe essa brincadeira de que antigamente os jogos eram difíceis de verdade e que hoje em dia
é muito fácil e tudo mais. Você mencionou aí o Mega Man Zero como um jogo super difícil. Eu lembraria que todos os jogos Mega Man, inclusive os do Nintendinho, são muito difíceis, né? Mega Man 2, o Ninja Gaiden, aqueles games que, enfim, você tinha 3 vidas, 3 continues e boa sorte. E era normal a gente alugar um cartucho desse, não conseguir terminar o jogo e ficar alugando até conseguir terminar. E você mencionou que isso estava na cabeça de vocês não queriam que ele fosse proibitivo, porque esse tipo de jogo normalmente ele exige um tipo de habilidade diferente. Vocês, quando jogavam jogos antigamente na infância, você lembra de ter certa dificuldade com esse tipo de jogo? E o que encanta para vocês nesse formato, não apenas pixel art, jogos com aspecto retrô, mas esse estilo de jogo que ele acaba sendo um gênero que morreu, né? Ou assim, ele depende de iniciativas como de vocês, assim, para trazê-lo de volta, porque as pessoas batem o olho e falam assim, isso é um jogo antigo, isso é um jogo nostálgico, e também é um jogo difícil demais. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre a relação que vocês têm com esse tipo de gênero no passado e por que hoje é o que vocês mais gostam de trabalhar. Quer que eu responda essa? Então, tá. Eu acho que foi mais assim a questão de como eu cresci jogando esses jogos, né? E até muitas outras pessoas da nossa faixa etária, assim, eu acho que virou uma coisa meio a definição de videogame. Você lembra de um joguinho side-scroller, sabe? Tipo, pelo menos pra gente, assim. Então, desde que eu me conheço como um jogador de videogame, assim, eu penso videogame, eu penso num joguinho 2D, pixel art, sabe? E eu gosto muito de jogo 3D também, gosto de outros gêneros, mas eu acho que, ainda mais hoje que pixel art não é mais uma limitação, virou um estilo, tem muito jogo indie já que acho que a grande maioria dos jogos indies, eles não tentam emular jogo antigo, assim, em termos de tentar ser exatamente igual. Eles já viraram uma coisa própria, né? Tanto que a gente tem vários estilos, tem roguelike, tem jogo que é randômico, tem jogo de todo tipo. Então, eu acho que o diferencial, no caso de uma coisa que a gente está tentando recriar, é tentar criar um jogo que realmente parece que foi lançado naquela época, mas de uma forma um pouco mais acessível. Arrasou. Faz todo sentido. O Blazing Chrome já tinha também essa pegada, né? Eu não separei nenhum trailer do game anterior de vocês, mas o Blazing Chrome, ele foi considerado muito difícil pelas pessoas que o jogaram? Sim, ele foi. O Blazing Chrome, como ele era, né, arcade, assim, bem fliperama, a ideia dele era realmente ser difícil, porque ele era baseado em Contra, né? E Contra é aquela, né? Mas ao mesmo Eu queria dizer que quando lançou, o Danilo falava que ia ser o jogo mais fácil da Joy Matter. Eu acho que ele fala isso com cada jogo. Mas o Blazing Chrome, eu lembro que o Yuri, ele jogava ele assim, de perfect, né? E eu ficava olhando ele jogar e falava, poxa, acho que esse é o mais fácil que a gente já fez, porque ele tem continue infinito, o checkpoint, tem bastante checkpoint, não sei o que, acho que é o mais acessível, mas muita gente achou muito difícil. Então, no Moonrider a gente tentou, até depois de ver testes de gameplay, né, na Gamescom, né, Thaís? A gente teve algumas ideias para dar uma... Não digamos deixar ele mais fácil, mas tentar dar uma balanceada melhor em alguns elementos. É que como desenvolvedor você está meio que acostumado assim com a forma que o level design tá, então você não experiencia ele mais como um jogador novo. Então, tipo, tem um inimigo aqui, um ali, você nem para pensar se, tipo, nossa, esse inimigo talvez não esteja visível se o jogador vir muito rápido, ou aquele inimigo dá um tiro muito rápido, sabe? É só vendo gente jogando pela primeira vez que a gente consegue balancear esse tipo de coisa. É uma coisa que eu falo direto para os meus alunos, não adianta levar em consideração como você joga, você tem que ver gente nova jogando.
E como esse jogo foi basicamente feito durante a pandemia, Isso atrapalhou levou bastante. algum tempo até a gente conseguir ver pessoas jogando ele pela primeira vez, além da gente. Uhum. E vem cá, vocês citaram uma questão necessária e importante da gente citar. O jogo foi feito na pandemia, vocês acabaram de falar que teve todo esse background de storytelling, né? Olha lá, eu colocando todos os termos em inglês possível. Ou seja, toda a história, né, inspirada no fascismo. Foi difícil? Vamos falar a real, assim, psicologicamente não deve ter sido fácil, né? No meio de uma quarentena, durou muito mais do que 40 dias. Cuidar de um jogo que ainda trata sobre um assunto desses, mexeu com vocês? Eu não sei se, sei lá, eu tenho uma separação científica em relação a essas coisas, mas na verdade foi fascinante. Porque a cada segundo aparecia mais material para servir de inspiração. Então, em vez de ficar. Possivelmente, se eu fosse uma pessoa um pouco mais inteligente, eu ficaria deprimida ou assustada ou qualquer outra coisa assim. Mas tudo que aparecia eu ficava, nossa, olha só, talvez isso poderia servir para alguma coisa ali no jogo, né? Olha só que interessante como as pessoas reagem quando esse tipo de coisa acontece. Eu tive que aumentar a dose do meu antidepressivo. Então, acho que não foi muito legal. Mas acho que isso também não tem correlação direta com o jogo, né? Não, a quantidade de trabalho, eu acho, né? Foi bastante. Acho que trabalhar na pandemia foi difícil porque a gente trabalhava isolado e não saía, então você só trabalha e o André também, o programador, nosso amigo, que ele também faz parte do time para esse jogo, ele também se esforçou bastante, cansou bastante, então a gente ficou todo mundo meio baqueado, né? Mas no fim das contas deu certo. Bacana. Pessoal, a gente sempre pergunta para todo desenvolvedor independente que vem aqui a respeito do caminho das pedras, né? Como se chega nesse ponto em estar lançando um game com uma publisher estrangeira? Vocês fizeram muitas coisas para conseguir chegar nesse ponto, não foi um caminho fácil, mas se vocês puderem dar umas dicas, digamos assim, um caminho das pedras, porque vocês foi isso, né? Vocês começaram a trabalhar juntos, se encontraram, né? Combinando, trabalhando bem um do lado do outro e fizeram bons games e aí vocês conseguiram criar um nome, uma marca para vocês e agora vocês têm aí uma publisher trabalhando com vocês, mas nem sempre foi assim. Então eu queria que vocês dessem aí um panorama de como foi essa década da Joy Masher entre começar a fazer games por diversão e agora é o trabalho de vocês não precisam trabalhar em outras coisas, vocês podem se focar nisso. Como é que foi essa jornada? Você quer começar? Acho que é melhor você que fez isso acontecer. Basicamente, o que a gente passou por fez sentido e funcionou pra gente, mas tipo, não adianta tentar reproduzir isso hoje, porque não necessariamente vai acontecer, porque as características são completamente diferentes, né? Quando a gente lançou o nosso primeiro jogo, Niken, ainda não, o Steam não era tão aberto quanto ele é hoje, não tinha nenhuma plataforma grande que era muito aberta. A gente lançou num site chamado Desura e ele vendeu tipo $200 nas primeiras 2 ou 3 semanas, ou seja, nada. E só que isso foi em 2012, bem quando isso aconteceu. Logo em seguida foi quando o Steam lançou o Steam Greenlight, que, para quem não lembra, era uma plataforma que permitia que jogadores votassem em jogos que eles gostariam de ver dentro do Steam. E foi o primeiro passo da abertura do Steam de forma mais democrática para indies, porque ele já tinha alguns jogos indies, mas era meio difícil e meio nebuloso saber como que você entrava. Você mandava um e-mail e você esperava meses e não recebia nada. E a gente foi indo desde aquela época desde o começo. Eu e o Danilo, a gente tinha outros trabalhos, a gente tinha o day job, o que realmente pagava as contas, e a gente fazia jogos no tempo livre, assim, depois do trabalho, fim de semana. Inclusive, já perdi um emprego porque achavam que eu estava trabalhando na hora do expediente
em coisa da Joy Masher, mas o que é absurdo. Tipo, os caras que não conseguem fazer isso acham que ninguém mais consegue fazer isso, logo ela deve estar fazendo isso no horário de trabalho. Enfim, o negócio é Hashtag que... denúncia aqui, ó. O negócio é que foi indo, só que, tipo, não era exatamente capaz de nos manter até, tipo, 2016. 2016 foi quando a gente começou a pensar, putz, talvez até dê. E foi quando eu saí do meu último emprego formal com desenvolvimento. E a gente mudou para Curitiba. E foi quando a gente começou a ir atrás das coisas para realmente transformar a Geometry numa empresa. Tanto que antes disso a gente recebia tudo na pessoa física, e não tinha CNPJ e etc. Então foi em 2016 que a gente se formalizou de forma legal e também de forma pessoal, assim, porque foi quando a gente começou a falar que esse é o nosso trabalho, é isso que a gente vai fazer. E, felizmente, tendo já lançado os 2 jogos que a gente tinha na época, que era o Niken e o Odalus, a gente conseguiu um contato com uma publisher que deu certo com a gente. A gente conseguiu ter uma conversa de boa com eles entendem o tipo de trabalho que a gente faz, eles respeitam o tipo de trabalho que a gente faz, e eles pagam razoavelmente bem, assim, a porcentagem é boa, é tudo bom. E foi assim, foram... 2012 foi quando a gente lançou o Aniken, mas não foi quando ele começou a ser feito. Foi basicamente 5 anos fazendo outras coisas para manter esse hobby e daí conseguir mais ou menos viver dele e daí atualmente os últimos 6 anos vivendo dele. Eu ainda tenho outro side job, eu sou professora na PUC-PR da área de jogos, mas basicamente eu faço isso porque eu acho que tudo que a gente aprendeu fazendo jogos, eu acho que a gente tem que passar isso para gerações futuras, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem uma experiência meio única, assim, de chegar onde a gente chegou e no que eu posso ajudar, eu sempre tento ajudar os jovens que são meus alunos. Daí, se a respeito de pessoas tentando trabalhar com isso hoje, começando agora, eu sugiro sempre pegar as engines baratas, fáceis de aprender. O Blazing Chrome foi feito no Game Maker, é uma engine bem legal e bem amigável. Ela tem até um modo em que você não precisa fazer código, que chama Drag and Drop. O Moonrider é feito no Construct, que é outra engine que é bem amigável. Ela usa código também, mas... Olha o gato bravo. É tudo linguagem visual, tem razão. E tem outras engines também muito legais, tipo Godot, Unity também é interessante. A Unreal hoje em dia é grátis também. Existem vários pacotes grátis, isso é muito legal. Você pode testar, fazer várias coisas. E, se possível, no começo, foca mais em conseguir o máximo de pessoas jogando e vendo seus jogos do que tentar conseguir um lucro nisso, sabe? Porque não adianta nada você tentar fazer o melhor jogo do mundo logo no começo, gastar 5 anos nisso, tentar cobrar $20 por esse jogo e ninguém vai jogar, sabe? Todo esse trabalho, você levou todo esse tempo da sua vida e pouca gente vai ver. Sendo que se você puder fazer jogos curtos, testar o que as pessoas acham dos jogos, testar... Será que travamos? Travamos? Opa, não. Não, voltou. Se você puder testar o processo inteiro de fazer o jogo, desde o conceito até começar a desenvolver, até o lançamento, e testar isso várias vezes, você aprende tão mais do que fazer só um jogo grande, sabe? A gente tem 4 jogos comerciais, que nem o Pablo falou, mas na verdade a gente fez vários outros mini-jogos. Antes do lançamento do Oniken, inclusive, a gente lançou um jogo que a gente tinha feito em uma semana. A gente lançou ele grátis. A gente tem vários outros jogos menorzinhos que a gente lançou grátis também, a gente participou de jams para fazer. E jams também são coisas legais, embora eu não acho muito legal a ideia de passar 48 horas acordado. É legal aquelas jams que duram uma semana, que você pode dormir e ter o seu dia a dia. Isso é bem legal ter esse tempo curto para você fazer um projeto que vai do começo ao fim em lançamento. E eu acho que isso são algumas dicas. São ótimas. Não sei se são ótimas, mas
É o que eu acho que faz mais sentido hoje em dia. Legal. Queria mandar um beijo pro uma aula. Giovanni e pro Raul, que estão acompanhando aqui, o Kisame, Sombra também do TikTok. Pablo, dá pra gente fazer rapidinho mais uma coisinha só? Ou Faz, claro, pode ser? claro. Vamos Tá bom. aproveitar tudo que a gente puder deles. Eu queria que vocês falassem assim, pra uma pessoa que não conhece nada do trabalho de vocês, tipo assim, nossa, olha só, uma pessoa que acabou de entrar no TikTok do Terra Game On, o que vocês falariam pra essa pessoa conhecer o jogo, experimentar, e qual que é o perfil mais ou menos que se enquadra aí? Agora é o momento de vender o peixe aí pra vocês. Acho que você é melhor nisso. Não, você que é a nossa grande face aí, fala aí. Bom, olá, bem-vindo, primeiro de tudo. E, por favor, joguem nossos jogos, a gente é a Joy Masher, a gente faz joguinhos retrô, plataforma, geralmente de ação e rápidos. O nosso último jogo foi o Blazing Chrome, está disponível na Steam, na Play Store. Não é Play Store, a loja da PlayStation. É a loja da PlayStation. A loja do Windows, no Switch. E o Moonrider, o Moonrider vai estar nessas mesmas lojas, possivelmente, na maior parte delas, pelo menos. E o Moonrider é bem legal, por favor, joguem. Se você gosta de Shinobi, Mega Man Zero e Hagane, joga o Moonrider, que é bacana. Perfeito. Vamos colocar só mais uma vez o trailer para o pessoal assistir do Vengeful Guardian Moonrider, que deve estar chegando em algum momento dos próximos meses, né? Não temos uma data definida de lançamento, mas vamos torcer. Vai chegar, como vocês falaram, para PC, né? Pode ser comprado na Steam, no Nintendo Switch, vai estar disponível no Switch e nos consoles PlayStation. É isso, né? Isso. Muito e bom. também no Luna da Amazon, para quem tem assinatura. Ah, muito bom. Eu tô louco pra jogar, eu joguei a demo, é isso, né? Na Steam existe uma demo que pode ser testada com as 2 primeiras fases, é isso? Não são as 2 primeiras fases. Não, é só a primeira, é um tutorial, né? É como se fosse um vertical slice do jogo, assim, é porque nenhuma daquelas fases da demo tá necessariamente no jogo. São fases exclusivas da demo. A gente criou só pra demo. Mas nossa, melhor ainda. É como se fossem as 2 primeiras, mas a versão remix delas, assim, mais curtas. A minha pergunta é um spoiler pra vocês, gente. O herói, o Moonrider, ele vai tirar essa máscara? A gente vai ver a cara real dele ou ele não tem cara real? A Thaís não deixou, ela desautorizou aí, né? Eu ia falar que precisa jogar pra descobrir. É todo mistério. Eu spoilei. O departamento de marketing aí fazendo a hashtag denúncia pelo spoiler. Ai, bom. Não, mas é um mistério, na verdade, né, Feliz? Agora não mais. Não mais. Bom, se tiver algum mistério, vocês têm algum easter egg que vocês gostariam de recomendar pro pessoal, pra eles verem, pra ficarem curiosos, assim? Tem vários, mas acho melhor o jogador ir achando, assim, pra dar risada mesmo. Fechado, então, tem gente. Uma coisa interessante, todos os guardiões, que são as pessoas que você luta, são inspirados em algum dos ministros dentro do jogo. Se você tentar descobrir qual personalidade de qual ministro... porque assim, os ministros aparecem na cutscene, são as pessoas que têm o poder de verdade dentro do país de Penhai, que é o país que a gente criou pro jogo. A personalidade de cada um dos guardiões é baseada na personalidade de cada um dos ministros, assim. Então, não sei, talvez se as pessoas tentarem entender quem é quem, talvez seja um jogo interessante, assim. É um segredo. Se a galera aí de casa já descobrir, etc., já manda aí hashtag pra gente quando vocês forem jogar, então, hein? Marca o pessoal da Joy Masher e a gente também do Terra Game On. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. E também parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Não só fazem agora, mas há muitos anos no mercado de games. E, assim, acho que é essencial a gente ter
pessoas tão representativas como vocês, com uma cabeça tão boa no nosso mercado. Então, obrigada mesmo. Muito E é obrigado. isso, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder conversar com vocês dois. Valeu, gente. Isso aí, bom trabalho para vocês. Olha quem apareceu aí, olha só. Ela que tava gritando aí no fundo. Ana. Esse é o integrante secreto da Joy Masher, né? Qual é a função do gatinho QA, né? no projeto? É o nosso português. É a tester, ela que testa a qualidade do jogo. Thaís, Danilo, muito obrigado. Esperamos estar jogando em breve, então, Vengeful Guardian Moonrider. Parabéns mais uma vez e estamos sempre de portas abertas para vocês trazerem suas ótimas criações aqui pra gente. Obrigadão, valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigada a Obrigado, vocês. hein? Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Ai, muito bom. Pablo, adoro o trabalho deles. Ô, Rubens, tudo bom? Um beijo pra você. Obrigada por seguir a gente. Louco Gamers também, obrigada por seguir a gente no TikTok. Galera, vamos seguir a gente nas redes sociais, em Terra Game On do TikTok e do Twitch. E Terra Byte On, Twitter e Instagram, terra.com.br/GameOn, que é o nosso site, certo, Pablito? Certo, Bárbara. E posso falar uma coisa? Pô, tá difícil evitar o assunto Copa do Mundo, né? Eu sei que não é todo mundo que se importa, né? Ainda mais no Brasil do jeito que tá, essa confusão toda aí e tal, camisa do Brasil, né? E tal, mas o fato é, o futebol está na boca do povo e a gente aqui não podia deixar de falar sobre esse assunto. Então a gente lançou uma nova websérie documental em 4 episódios no Terra Game On para falar sobre a importância do jogo de futebol virtual. Ou seja, FIFA, PES e outros games. Por que eles são tão importantes na cultura brasileira? E aí, o segundo episódio dessa série, que estreou na semana passada, é sobre pro players, os jogadores profissionais. E eu vou te falar, viu, foi um privilégio ajudar o pessoal a produzir essa websérie. E eu entrevistei a Stephanie Santos, que é a FIFAteca, que é simplesmente a maior jogadora de FIFA do mundo, né, a primeira brasileira a jogar no nível elite do FIFA, e ela é contratada de um time da Escandinávia, é a primeira brasileira. Na verdade, ela é a maior brasileira que joga FIFA, mas a maior mulher que joga FIFA no mundo. Ela é considerada, tá nesse nível. E eu também falei com o Gui Fera, o Guilherme Fonseca, que é o grande craque do PES, ou eFootball da Konami, e eles contaram um pouco aí sobre como é ser pro player no Brasil, por que eles começaram a jogar, deram dicas para quem quer começar, então eu recomendo aí o episódio Pro Players, que já está no terra.com.br/GameOn, você vai na aba de vídeos e tá lá o episódio 2, e o episódio 3 tá pronto também, tá incrível, e o 4 nem te conto o que vai ser, vai. Então, recomendo. Rapaz, quero ver já, hein? Já quero ver. Galera, ó, não se esqueçam de seguir a gente aqui e mandar seus comentários, hein? Tô acompanhando aqui, certo? Bom, outra coisa também, se você já seguiu a gente no TikTok, Twitch, Instagram, onde mais você souber, né? Ainda tem mais coisa, meus amores. Porque estamos esperando você no nosso servidor do Discord do Terra Game On, tá bom? O link tá lá fixado no nosso Twitch do Terra Byte On. Estaremos esperando você na nossa maior comunidade do Discord. Fechou? E agora, Pablito? De novo, futebol, eu quero continuar falando de futebol, se você permitir. Bom, vai. Infelizmente... Não, tudo bem, porque a entrevista de hoje foi show, entendeu? Ó, você, Pablito, você trouxe o Danilo e a Thaís aqui. Você pode fazer o que você quiser com esse programa. Então eu vou falar pra você uma coisa. Você sabe que Copa do Mundo é uma loucura, né? Porque todo mundo sai querendo prever quem vai ganhar, baseado em estatísticas. Você lembra do polvo Pou? Lembra aquele polvo que durante a Copa da África do Sul? Que surto, né? Que momento da nossa história, né? Você lembra quando a nossa maior preocupação era saber se o polvo Pou ia... Bons tempos. Pois é. O polvo Pou, pra quem não se lembra, era um polvo que ele descobria quem ia ganhar os jogos e no final ele previu que a Espanha seria campeã da Copa de 2010 na África do Sul, e sim, o polvo Pou acertou, mas depois descobriram que, na verdade, o polvo ele
se sentia atraído pela cor vermelha, por isso que ele sempre ia atrás da bandeirinha que tinha uma cor vermelha, né? E a Espanha tem vermelho na bandeira, e no fim é isso. O povo Pou acertou, saudoso povo Pou. Mas faz um tempo já que a Electronic Arts pega o FIFA e faz uma simulação no ano da Copa para ver se o jogo descobre quem vai ganhar a Copa daquele ano. E posso te falar uma coisa, Bá? O FIFA sempre acertou. Desde 2010, a Electronic Arts divulga que fez a simulação dentro do game FIFA daquele ano e sempre acerta quem vai ser o campeão. É muito doido. Eles não acertam quem vai ser o vice-campeão, né? Eles fazem uma simulação lá, eles colocam todos os times e colocam as chaves do mesmo jeito que a Copa de verdade e fazem o jogo jogar sozinho. E no final, dá uma final e normalmente eles acabam acertando. Então eles acertaram que em 2014 a Alemanha seria a campeã, eles acertaram Peraí, mas que eles em só 2000... anunciaram isso esse ano? Não, eles fazem isso desde 2006, na Ah, verdade. bom. Em Nossa, 2006 eles chocada. Sério, eu tô chocada, chocada. sempre acertam, mas eles nunca acertam o jogo final, eles acertam o campeão. Então, E quem que eles colocaram de vai campeão? entender. Então, em 2010 eles acertaram a Espanha, em 2014 acertaram a Alemanha, em 2018 acertaram que seria a França, e esse ano a Electronic Arts cravou que quem vai ganhar a Copa vai ser a Argentina contra o Brasil na final. Então, como a gente sabe desse histórico da EA de acertar só metade, né? Ou seja, acerta o vencedor, mas não acerta o vice-campeão, eu não deixaria ninguém muito preocupado ainda, né? Ah, meu Deus, agora ferrou, a gente vai perder a Copa porque o FIFA 23 previu que a Argentina vai ganhar. Mostra a imagem que a gente tem aí, Edu. Temos a imagem do chaveamento que essa simulação fez. Vocês podem ver aí, a Argentina ganharia do Brasil de 1-0 na final. Mas tem um porém aí, viu, Bárbara? Um porémzinho que a EA não falou, é que eles fizeram alguma coisa errada, porque é impossível ter uma final Brasil e Argentina. Se o Brasil ficar em primeiro na chave dele e a Argentina ficar em primeira na chave dele, o Brasil não consegue encontrar a Argentina na final, e sim na semifinal. Então, a gente não sabe o que eles fizeram aí para fazer o Brasil ficar em primeiro no grupo, a Argentina em primeiro no grupo e eles se encontrarem na final. Tem alguma coisa errada nessa simulação. E eles não admitiram isso. A verdade é, talvez, né, eles meio que deram um jeitinho aí para fazer ficar desse jeito, né? Mas Argentina e Brasil na final não teria jeito de acontecer se a simulação deles estiver correta, porque pelo chaveamento, Brasil e Argentina não se encontram na final, se encontrariam antes disso, entendeu? Então, para essa final ser possível, ou a Argentina ou o Brasil teriam que ficar em segundo em seus grupos, e não foi o que eles mostraram na demonstração deles. E aí o que aconteceu é que depois que perceberam essa gafe aí, eles pararam de explicar muito bem como eles chegaram nesse resultado, tá? Então, eu não ficaria tão preocupado assim, gente. Você que tá preocupado aí com a Copa, tá ansioso, né? Começa na semana que vem, o Brasil estreia no dia 24, daqui a 2 semanas, na verdade. Se a gente vai encontrar a Argentina na final, pode ser, mas assim, se vai ganhar ou perder, ninguém sabe. O negócio é, a EA também divulgou uma playlist incrível no Spotify, com todas as músicas clássicas que já tocaram nos games FIFA desde os anos 90. É uma coletânea com 100 músicas. E dessas 100 músicas, 40 estão no FIFA 23. Aliás, desde ontem o FIFA 23 já está com a nova atualização que coloca a Copa do Mundo do Catar dentro do game. Então, se você já está jogando FIFA 23, você já deve estar jogando a Copa do Mundo. E é isso. Se o Brasil vai ganhar ou não, vai perder para a Argentina, a gente só vai saber a partir do dia 20 de novembro. Até lá, sigo de dedinhos cruzados, né? Porque eu sei que é só futebol, né, Bah? Mas, pô, é tão bom. Me distrai tanto dos problemas da vida. Pablo, se você precisar aí de uma equipe de brasileiros para você torcer, você pode vir pro CS, porque pelo menos nesse esporte, por mais que seja eletrônico, né? Aí o brasileiro tem felicidade, entendeu? Não tem só o Neymar caindo, né? Não tem o Dani Alves sendo selecionado, escalado. Enfim, então vamos falar sobre o Major de CS brasileirinho, porque pode respirar que a Fúria
está nos playoffs. Inclusive, os playoffs já estão acontecendo agora. A partir desta quinta-feira e até o dia 13, ou seja, esse domingão, tá rolando o principal evento do Major. Como assim o principal evento do Major? Bah, o Major ele é separado em inúmeros stages, né? E agora estamos realmente nos finalmente, entendeu? Hoje tá rolando a competição entre a Mouse versus Cloud9, mas antes já tivemos Outsiders versus Fnatic. Outsiders levou a boa, fez 2-0 em cima da Fnatic, e agora a Mouse vai precisar ir atrás desse jogo, porque o primeiro mapa já foi Inferno, a Cloud9 acabou levando em cima da Mouse, e agora veremos, né, se a Cloud9 leva de novo esse segundo mapa também, ou se a Mouse consegue ser vitoriosa e acaba levando para o terceiro mapa. Por enquanto estamos falando sobre melhores de 3, né, mapas. E aí a grande final, domingão. A partir de amanhã estarei lá no Major também, gente. Então, é isso. Estou bem animada. Que legal. Mas, pois é, gente. A Fúria está representando e a Fúria vai jogar amanhã, hein, Pablo? Você tá ligado? Tô, inclusive, faz tempo que um time brasileiro não vai para as quartas de final, para os playoffs de um Major. Como é que tá esse retrospecto brasileiro no torneio de Counter-Strike? Então, quando a gente fala sobre Major, a Fúria, ela sempre tenta, ela é uma das melhores lineups, só que ela acaba sempre ficando no caminho, morrendo na praia, Pablo. E agora, a gente vai ver, né? Eles vão enfrentar a Nave, que é um time forte, mas ainda assim a gente precisa ter noção do sexto player aqui no Brasil, que é a torcida. Eu ainda não estive lá pra sentir como é que é, mas, cara, quando a gente tava falando ainda do Legends Stage, que foi um anterior aos playoffs, e ainda assim o público tava fazendo um barulho absurdo, gente, mais de 15 mil pessoas, né, que os gringos e os brasileiros vão jogar. Não é fácil pros BRs da Fúria, tem muita pressão, mas imagina só a gringaiada. Eles devem jogar, o negócio deve ficar tremendo, assim, com o povo gritando, entendeu? Então é maluquice, assim, Pablo. Você viu algumas imagens do público já, da torcida, já da Fúria, lá na Geonesse Arena, no Rio de Janeiro? Eu vi, tô acompanhando, e realmente é isso, né? Jogar contra o Brasil, qualquer esporte, em estádio, ginásio brasileiro, não é fácil para ninguém, mas imagino que nos esportes o fator torcida conte bastante também, talvez até mais do que no futebol tradicional, porque a plateia fica mais perto do pessoal, né? E a Janesse Arena é isso, é uma arena multiuso, tem shows de rock lá, mas também tem campeonatos esportivos e de esportes. O clima deve estar muito bom, existe uma empolgação ali no ar. Eu conversei com algumas pessoas que estão no Rio de Janeiro para cobrir essa final, essas finais, e a expectativa é que o Brasil esteja na final no domingo. Vamos torcer aqui, estou cruzando os dedos. Prefiro que a Fúria ganhe. Não, mentira, eu quero que a Fúria ganhe e que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Pode ser? Os dois? Eu prefiro que a Fúria ganhe e o Brasil que... na Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Enfim, né, veremos. Mas eu tô torcendo pra você junto, então. Já que você tá falando do esporte, então que o Brasil ganhe também a Copa do Mundo. Enfim, aí, mas... Mas quais as chances que a gente tem contra a Nave, Bah? Cara, eu acho que a gente tem boas chances sim, tá? A Nave, ela é uma equipe que, por muito tempo, ela acabou se segurando em nomes muito grandes da comunidade de esportes eletrônicos, tanto que alguns desses nomes icônicos vão jogar nesse domingo contra a equipe muito conhecida que é Taco, Cold, Fer, o Fallen e o FNX, né? Então, tipo, essa galera ganhou o Major de 2016 e vai jogar no domingo, antes da grande final, meio que um show match, né? Contra uma seleção muito braba que tem Olofmeister, Get Right, só gente braba, assim, sabe? E o Olofmeister, por exemplo, já esteve também na Nave, né? Então, é um time muito bom, mas eu acho que a Fúria tem, sim, chances de passar dessa MD3. Vai ser um confronto difícil, né? Acho que é bom a gente lembrar disso. Mas tudo pode acontecer. Veremos, Pablo.
Isso aí, boa sorte. Então, que você leve a sorte pro time brasileiro lá no Rio de Janeiro. Boa viagem para você. Mas antes da gente terminar, eu quero Não, lançar peraí, deixa eu aqui. falar um negócio aqui, ó. O Guilherme, inclusive, melhor nickname, obrigada. A bateria foi proibida de entrar no Major e todos estão do lado de fora em protesto. Por que será, né? A bateria. Ai, eu amo o né? Brasil, sério, eu amo. A Bruna É. falou, vamos ganhar tudo, vamos! Daquele jeitinho que a gente gosta. Muito E bem. Pablo? Mas olha, essa semana teve lançamento importante também, né? Teve God of War. E eu comecei jogando, eu quero jogar todo dia. Só que agora eu vou ter duas coisas aí que vão me segurar aí, mas eu admito que eu coloquei assim no meu calendário, lançamento God of War, porque eu queria jogar no dia. E cara, que jogo perfeito, né? Ah, eu tenho ele aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Que privilégio. Você É, foi ao então, evento pois é. ontem? Fui no evento, aí eu já tinha comprado a pré-venda do jogo, aí eles foram e deram o jogo de novo. Eu fiquei tipo, ah, tá. Entendi. Então você me empresta esse aí. Ó, que beleza, coisa linda. O game saiu pra Play Sim. 5 e pra Play 4, eles deram a versão Play 5, foi isso? Isso mesmo. Que eu não tenho também. Ai, Bom, mas risos conta pra nervosos. gente, vou E até aí tem pedir pro Edu também. colocar os trailers aqui. Olha só, presentes. Uns cartões postais, assim, né? Do Gente, olha as unhas da jogo. Bárbara, só pra um detalhe aqui também, né? Oxi. Uma denúncia. As unhas mais bonitas da internet brasileira. Demais, hein? Peraí, Tá de ponta cabeça. Ó. deixa eu saber, eu tava testando vocês. Mas conta do Bom, jogo, como é que tá? Tá igual, tá diferente, tá melhor? não está igual. Não está igual, porque está melhor. Está melhor. E eu vou te falar o porquê. O que acontece, Pablo? Quando eu fui rejogar o primeiro, né, dessa nova leva nórdica, por assim dizer, eu senti um pouco de dificuldade na jogabilidade, sabe? Tipo, é uma parada que você vai se acostumando aos pouquinhos, depois de tanto jogar, mas eu fiquei um pouco meio travada, sabe? E isso é uma coisa que a gente não sente nesse novo jogo. Não só desde o início você tem ali o machado, o Leviatã contigo, mas para quem não se adaptou ao machado, e eu me adaptei e ainda assim reclamo, né, deste primeiro título, vai poder jogar com as lâminas do caos dele, né? Eu particularmente prefiro o machado, pelo meu estilo de gameplay faz mais sentido, mas os dois funcionam muito, sabe? Outra coisa também, eu acho que o game, ele obviamente tá belíssimo, né? Eu joguei no PlayStation 5, menina do céu. O que dizer, né? Foi a primeira vez que eu realmente botei a mão direito no PlayStation 5 e, cara, toda a funcionalidade que eles utilizam do novo controle, assim, é muito legal, inteligente também, sabe? A forma como você vê que o Kratos tá mudando completamente, ele não é o mesmo Kratos, tá começando a confiar no Atreus, tá vendo que o Atreus tá crescendo, entendeu? Tá ficando forte, o moleque, tá deixando de entender o menino, coisas que ele já não entendia antes, mas tá começando a ouvir até o Mimir, gente. Então, é bem interessante. Eu tô começando a ver piadas de God of War, uma coisa que eu sentia falta. Porque o Corey, ele, desde o início, né? Quando eles anunciaram essa nova fase do Bom de Guerra, ele falou, olha, não, a gente não vai ter mais os mini-jogos de sexo, a gente evoluiu, a gente cresceu, não é mais o mesmo God of War de antes. E realmente, eles pegaram God of War, levaram a outro nível, trouxeram muita bagagem de The Last of Us, sabe? E transformaram num jogo novo. E o que eu sentia falta e que eu agora estou começando a ver e com muito deleite, por assim dizer, é o jogo zoando do seu passado. É ouvir um personagem, que eu não vou falar o nome, falando assim pro Kratos. O panteão inteiro
Vixe, eu acho que eu travei, hein? Ah, bom, voltou. É isso que eu quero ver do jogo. Porque falou assim, não, porque a gente cresceu. Cresceu mesmo? Então faz piada de você, sabe? Faz piada do que você não concorda mais, cara. E eu gostei de ver isso. Quero ver mais vezes. Admito que eu tô bem no começo do game, então a minha live que eu fiz, deixa eu pegar aqui pra vocês pra ver. Se eu não me engano, teve 3 horinhas. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 3 horas. Eu joguei 3 horas do jogo e, cara, o que eu tenho a dizer é que eu quero mais. Ele tá muito mais fluido, eu gosto bastante da jogabilidade dele como um todo. Eu sinto que eles colocarem o Kratos desde o início pra colocar as 2 maneiras de se jogar, né? Ouvir também o que o público teve a dizer em relação às lâminas do caos. Então, eu gosto como eles inovam, ao mesmo tempo que eles também ouvem a fanbase até onde tem que ouvir, sabe? Tipo, o que eles precisam ignorar, eles ignoram. Tipo, o mimimi sobre o Thor, porque aquilo sim foi mimimi, entendeu? Lembra, pessoal, o que aconteceu? O pessoal criticou a aparência do personagem e de alguns outros personagens também, né? Exato. Mas criticou do jeito errado, né? Tentou lacrar e lacraram errado. Exatamente. Então é isso, eu tô gostando bastante disso. E sim, Giovanni. O Thor e a Angerboda. O Thor, as pessoas reclamaram dele ser retratado exatamente como é no panteão, né, nórdico, e a Angerboda reclamaram por ela não ser exatamente retratada como o panteão nórdico. Então, a questão é que o nerd, na verdade, só reclama quando não tá de acordo com os padrões definidos por eles, né? Então, é meio que isso. A Angerboda, ela é pelo menos no panteão, né, na história, na mitologia, ela é a mulher do Loki. Só que ela ainda não apareceu pra mim, então não sei como é que tá isso daí na história como um todo. E você, Pablito, você já jogou? Você quer jogar? Quais são as suas visões assim do jogo? O que ele tá fazendo no mercado? Quero muito jogar, fiquei triste que não pude comparecer ao evento, afinal estou impossibilitado, né? Estou aqui lacrado dentro da minha casa, mas pretendo jogar com a dublagem brasileira, que tem o Ricardo Juarez e o Lipe Volpato nos papéis de Kratos e Atreus, e repetindo os papéis que eles fizeram no game de 2018. O Ricardo é um velho conhecido, velho amigo nosso, já fez de tudo, fez desenho animado, fez cinema e entrou aí no mundo dos games com o Kratos e incorporou o personagem. Esses dias ele publicou umas fotos de uma festa dele junto com outros dubladores e o bolo, né, aniversário do Ricardo, e ele estava paramentado como Kratos, e convidei o Ricardo para vir aqui conversar com a gente. Espero que ele vá poder conversar com a gente na semana que vem aqui no programa, porque o trabalho dele como o deus da guerra é um dos mais impressionantes que eu vi em dublagem de games, né? O Brasil manda muito bem, a Sony manda muito bem quando vai contratar os seus dubladores, não que a Microsoft, Xbox também não faça isso com seus games, mas assim, o trabalho que os dubladores colocam nos games de PlayStation, especialmente o God of War e o Last of Us, são sempre notáveis, né? A gente trouxe aqui a Luísa Caspari para conversar sobre a dublagem dela no Last of Us recentemente, um trabalho incrível. E eu acho que para você que vai jogar o God of War Ragnarok no Play 4 ou no Play 5, é recomendável que você jogue com as vozes em português, porque o trabalho tá muito bom, você acostuma rapidinho, né? E quando você vai ouvir o original, aí você vê que é meio esquisito, você acaba querendo ouvir o Ricardo Juarez falando mais. Você jogou em português ou em inglês, Bah, nessa sua live? Eu tô jogando em português justamente por acessibilidade, assim, da galera. Em live eu sempre tento trazer os jogos em português. Até porque, assim, depois de tipo, por vias de 2019, são poucos os jogos dublados que vêm com alguma coisa muito bizarra, tipo o que a Peach fez no Mortal Kombat. Então, eu Bons tempos. sempre dou prioridade, assim, sabe, pra dublado.
Não, é bom, né? Porque a gente ficava reclamando tanto, assim. A gente acostumou a jogar game com voz original em inglês e ler textos em inglês. E agora os games, aos poucos, estão virando padrão aqui no Brasil, com legendas em português, texto em português e, na maioria das vezes, se não for um game da Nintendo, vozes em português também. Então a gente tem que aproveitar, tem que estimular isso, fazer com que as publishers continuem gastando, investindo dinheiro nisso e parabenizar o trabalho dos dubladores e dubladoras brasileiros que sempre mandam muito bem, que trazem um tempero único. Aliás, não só nos videogames, mas em desenho animado, por exemplo, em filme, série de Meu TV, filho, há muito tempo. Freakazoid é perfeito por causa do Guilherme Briggs. É por causa dele. Exatamente. Então, o Brasil tem uma tradição de dublagens muito boas, inclusive Sim. reconhecidas lá fora, como as melhores versões. Inclusive, muitos atores de novela, como Lima Duarte, por exemplo. A gente tem o Orlando Drummond, falecido, que passou dos 100 anos e dublou praticamente todos os personagens que encantaram a gente nos desenhos animados. E nos games a gente já tá criando aí uma cultura muito legal no Brasil de jogos dublados também. Então, God of War Ragnarok, jogue dublado se possível. Eu tô esperando o meu game chegar, né? Vamos ver se chega. Veremos. É isso. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Semana que vem, na quinta-feira, a gente ainda não vai falar aí, né? Ou a gente já falou. Bom, enfim. Quinta-feira, às 6 horas da tarde, tem um segredo para te contar, hein? Então, estaremos nos encontrando aqui na semana que vem. Muito obrigada pelos comentários aqui, para quem seguiu a gente, entendeu? Não se esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais também, tá? Twitter e Instagram, Terra Byton. E Twitch, TikTok, Terra Game On, terra.com.br/Game On. Fechado, gente? Pablito, muito obrigada por mais um programa. Mais um, esse foi o 87º GameOn.gg, número 87, o ano está acabando, temos mais alguns programas na manga, mais algumas surpresas, a gente agradece a presença de vocês, a participação, continuem conosco, porque a gente não vai sair daqui, a gente não vai para lugar nenhum, a gente estará aqui na semana que vem. É isso aí, gente, um beijo para vocês, muito obrigada, até mais e tchau, tchau. Valeu!